Pessoal, retomamos. Estamos de volta ao vivo do Cursinho Popular da Defensoria Pública para falar desse tema maravilhoso que é a competência processual penal. E a nossa sequência de assuntos, pessoal, é a competência territorial, ratione loci. Olha que bonito. Em razão do lugar. Ok. Essa, pessoal, é a competência. Imagina. Que é isso? Pode ir lá. Pessoal, essa é uma competência relativa, Sheila, a competência material em regra absoluta, a competência por prerrogativa de função é absoluta, mas a competência territorial costuma ser relativa, tá? A inobservância dessas regras de competência territorial ensejariam, em tese, para a maior parte da doutrina, uma nulidade relativa. E aí eu preciso dizer para vocês que essa não é a posição do nosso querido professor Auri Lopes Júnior. Porque para o professor Auri, forma é garantia e toda nulidade provoca um defeito insanável. E o descumprimento nas regras de competência, ainda que em razão do lugar, o descumprimento da competência territorial provoca sim uma nulidade absoluta. Na medida em que a competência é uma garantia da jurisdição e uma forma de limitação do exercício do poder punitivo. É uma garantia do indivíduo saber quem é o seu juiz natural. Portanto, o desrespeito a essas regras de competência que regulamentam a aplicação da jurisdição provocaria um prejuízo insanável, um defeito insanável no processo, tá bom? Como eu já havia adiantado a vocês, o Código de Processo Penal adotou a chamada teoria do resultado para fixar a competência territorial. O que significa que o local da infração é aquele local onde houve a consumação do delito. E não aonde houve a conduta, e não aonde houve a ação. Tá? Já coloquei aqui a posição do professor Auri. Tá no próximo slide, se eu não me engano, mas já adiantando, a única exceção à teoria do resultado para a fixação da competência territorial é no caso do G-crime. Nos crimes de menor potencial ofensivo, vale a regra da ação. Será competente o lugar em que foi praticada a ação de menor potencial ofensivo. Tá bem? Ótimo. Exemplo, pessoal. Um exemplo lá do livro do professor Auri. Vítima atropelada em Diadema. É socorrida e falece em São Paulo. Local do crime para competência será a cidade de Diadema, onde se esgotou a agressão. Tá? Esse é o exemplo do professor Auri. Tá? Exceção, já havia dito, dispõe a competência definida pelo local da conduta onde foram praticados os atos executórios. Como se trata de competência relativa, ela pode ser modificada. Não há um prejuízo muito grande em se tratando de competência territorial. Ao menos, em tese, todos os juízes seriam competentes e não haveria uma violação ao princípio do juízo natural, nesse caso. No caso de tentativa, a regra para fixar a competência é a do último ato praticado, já que não houve resultado. Tá bem? Consumação fora do território nacional, pessoal. E aqui, ó, esses são os exemplos que você nunca vai ver na defensoria. Se eu tenho uma consumação fora do território nacional, o que significa que o resultado foi praticado fora do Brasil, a gente vai usar como regra o lugar aonde foi praticado o último ato da execução. Certo, Isabel? Não sendo possível identificar onde se deu o último ato no território brasileiro,
Aí a gente passa por um critério residual, o local em que o crime teria provocado seus efeitos. A gente não sabe exatamente aonde é que se deu, mas, ao menos em tese, aqueles efeitos do crime teriam sido provocados, teriam sido resultados em determinada localidade. Então, seria ali o local da infração. Os crimes cibernéticos? Boa pergunta. Fronteira, não tem como saber, né? É difícil. Um critério residual ainda é o local do homicídio do réu. Fixar competência nos crimes praticados pela internet depende. Qual foi o bem jurídico que foi lesionado? Aonde estava esse servidor? A questão da transnacionalidade, né? Se a gente Eu acho que depende um pouco. E essa questão da transnacionalidade vai nos fazer perguntar aonde está o servidor. Se o servidor está no Brasil, a competência será o Brasil. Mas se o servidor está no exterior, há uma discussão. Óbvio que a competência será no Brasil, mas se o servidor está no exterior, seria da JF. Tá? É um pouco mais complexo os casos de crime cibernético, porque é bem difícil precisar aonde a conduta foi praticada. Tá? Então, naqueles crimes plurilocais, Teremos um exemplo, o caso do crime continuado, por exemplo. A pessoa pratica crime com o mesmo modus operandi, em mais de um lugar, em comarcas contíguas, por exemplo, onde haveria diversas competências territoriais para reconhecer aqueles fatos. Aí a gente vai ter uma regra genérica para determinar qual é a competência. Prevenção. O juiz que despachar primeiro, com conteúdo decisório, será prevento para apreciar todos aqueles fatos que estão conexos ou que foram praticados em continuidade delitiva, por exemplo. Certo? Tá ali, logo ali, nas regras de conexão e continência, tá? No item 8. Pessoal, e se a prática do crime for fora do território nacional? Se toda a prática do crime se der fora do território, mas por causas de extraterritorialidade de aplicação da lei penal. Lembra lá do comecinho do Código Penal que existem hipóteses de aplicação da lei penal para além do território nacional? Nessas hipóteses, vai ser aplicável a lei brasileira e a competência para o julgamento será o da capital do estado, onde por último residiu o réu. A aplicação de lei penal fora do Brasil por critérios de extraterritorialidade, previstos lá no Código Penal. Se eu não me engano, artigo 7º ou 6º. E aí, a gente vai processar esse réu. Onde a gente vai processar esse réu? Na última capital de estado onde ele residiu. Tá bem? Caso não se tenha essa informação, vai para a capital federal, também conhecido como Brasília. Certo? Ok, pessoal. Mais uma exceção chata que sempre aparece em prova: crime praticado em embarcação, navio ou aeronave. Certo? Veja como os exemplos que aparecem nas provas são mirabolantes. Um alemão com um japonês num barco com bandeira brasileira atracado em Santos. E aí o japonês dá uma facada no alemão. Onde vai ser a competência para julgar esses fatos? Ou o navio não está atracado, está em passagem amigável. Tem algumas exceções relativas a isso. Vamos lá, ó. Essa embarcação, esse navio ou essa aeronave, em que foi praticado um crime lá dentro, vai fixar competência no primeiro porto ou aeroporto em que encostar em solo nacional. Foi praticado lá um crime ou embarcação. Se for passagem amigável em até 15 milhas náuticas da costa brasileira em maré baixa. Isso é embarcação estrangeira, né? Embarcação estrangeira. Se for, porque senão vale a regra da bandeira da embarcação. Aqui, embarcação estrangeira. Senão vai valer a regra da bandeira da embarcação. Mas, se for um navio em passagem amigável em até 15 milhas náuticas da costa brasileira em maré baixa,
e os crimes acontecidos nessa embarcação não dizem respeito à segurança nacional ou aos cidadãos brasileiros, whatever. Não temos nada a ver com isso. Certo? Mas, por outro lado, se for de interesse do Brasil, esse crime poderá ser julgado pela justiça brasileira. Beleza? Ótimo. Quando desconhecido o local da infração, e aí, ao contrário, né? No caso do avião ou do porto chegando, vai ser competente o porto ou o aeroporto em que encostar aquela embarcação. Mas se for saindo, será o último porto. No caso de partida, será competente o último porto, aeroporto, tocado em solo brasileiro. Beleza? Quando desconhecido o local da infração, será competente o local de domicílio ou residência do réu. E esse sempre é o critério subsidiário. Olha que legal esse critério. Nas ações penais privadas, o querelante poderá propor no local do domicílio do réu ou no local da infração. Complexo, né? Mas são regras que estão previstas na lei. Ótimo. Pessoal, era mais ou menos isso ali que a gente tinha para falar sobre competência, tá? Claro que tem muito mais. Dá para falar um curso de competência, mas para o que interessa para a Defensoria Pública é mais ou menos isso. E essa parte de embarcação de aeronave, onde que o japonês que matou o alemão em águas internacionais, Nós tivemos aula sobre essa territorialidade da lei penal. É meio inútil isso. Foi quase os mesmos. Foi o quê? A aula toda. Pois é, exato, esse exemplo. Então, é meio inútil isso, meio que você não vai precisar disso na sua vida, tá? Mas até a prova, pelo menos. Mas não cai muito, pelo menos nas provas de Defensoria Pública, não há muitas questões de processo penal explorando esses temas chatos. Esses temas costumam cair mais em concursos de carreiras intermediárias, assim, sabe? Tipo, analista, escrevente, costuma cair umas coisas mais, assim, bizarras. Porque é uma decoreba sem fim, e como tem muita gente, os caras pegam numa exceção minúscula na alternativa, e se a alternativa tá tudo igual, você não sabe que nem o que tá diferente na alternativa. De tão difícil que essas questões acabam se tornando. Tá? Não tem muito como se preparar para isso, a não ser decorando e fazendo muito exercício. Beleza? Ótimo, pessoal. Então, agora a gente vai falar sobre prevenção... Saúde. Prevenção, conexão e continência, tá? Eu sempre costumo dizer que sobre conexão e continência parece um tema difícil, mas não é. Não é. Ao invés de pensarmos em conexão e continência, pensemos em regras de reunião de processos. Que isso vai facilitar, tá? Conexão vai provocar reunião de processo em algumas hipóteses e continência vai provocar reunião de processos em outras hipóteses. Mas, no fundo, são regras para reunir processos. E a prevenção é uma regra de fixação de competência, que é a regra subsidiária, em caso, por exemplo, de competência territorial. É bastante fácil. Por exemplo, quando houver mais de um juiz competente para a causa, ou dúvida razoável de quem seria o juiz, será aplicado o critério da prevenção. Aqui em São Paulo, existem varas criminais, o que significa que existem diversos juízes competentes para apreciar crimes que foram cometidos na capital, de competência da justiça estadual. Entre todos esses juízes criminais, lá da Barra Funda, que tem competência criminal, quem será o meu juiz? Não sei. Nesse sentido, não dá para saber previamente quem será o seu juiz. Numa comarca de vara única, dá para saber quem será o seu juiz. Mas aqui não. Então a gente distribui o inquérito e aquele juiz que despachar primeiro com o conteúdo decisório fixará a competência por prevenção para apreciar aqueles fatos. Inclusive o juiz do inquérito policial? Não, no DIPO, porque aqui em São Paulo é diferente, né? Tem DIPO. E o DIPO não fixa competência para apreciar depois a ação penal. Exceto o DIPO, né? Trabalhando, por exemplo, com a comarca média, como, sei lá, Ribeirão. São 5 varas criminais, não tem DIPO. O juiz que receber o inquérito policial e
decretar uma prisão preventiva, uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão, um despacho de conteúdo decisório, será o juiz competente para depois conhecer aquela ação penal, receber aquela ação penal. Certo? Professor, na BF, quando tem um inquérito em andamento, ele já não fica prevento também para determinada vara? Então, em regra, fica no DIPO, né? Mas ele já fica prevento? Até onde eu sei, não distribui para nenhuma vara enquanto está no DIPO. Porque o inquérito chega na BF e é distribuído para algum dos 3 DIPOs, certo? Barra Funda. Nossa, gente. Desculpa. Eu trabalhei, mas não sabia BF? Ministro Guimarães. Como é que você chama BF? Barra Guimarães. Oi, gente, não dá tempo de escrever Barra Funda. A advocacia criminal é muito louca, você tem muita coisa pra fazer, cara. Porque tem 2 fóruns, né? A gente trabalhista e tem o criminal. Ah, entendi. Ah, não, é que, gente, em Ribeirão... Não tem trabalhista. É. Social de processo penal, né? É só... Tá. Enfim, BF é Barra Funda. Vamos falar de João Mendes, a gente já pensa possível. Exato. Como é que é? João Mendes a gente já pensa possível. Entre os DIPOs. A primeira é que você recebe, mas você não consegue ver. Aí ele vai para 3 ou 4, 2 tem uma coisa específica. Sim. E aí o 3 ou 4 que tem um número e depois eles Não, o tipo é meio que uma invenção do Tribunal de Justiça Paulista. Há muitas críticas, hein? Eu já falei sobre isso. Eu só conheço o DIPO, eu nunca ouvi falar em departamento de inquéritos policiais em outro lugar do universo. Porque como ele volta muitas vezes para a delegacia, então é um limbo. Né? É um limbo, inclusive não dá pra pegar o inquérito nessa fase. É complexo. Fala, Jardel. Ele desaparece. Beleza. Pessoal, falando mais um pouquinho de prevenção. O ato judicial que previne competência por prevenção é um ato com conteúdo decisório. Cuidado com isso, tá? É um ato com conteúdo decisório. O que significa um ato com conteúdo decisório? O juiz teve que fundamentar alguma coisa ali. Ele teve que dizer o direito. Se o juiz da comarca A recebe um inquérito e abre vista para o Ministério Público se manifestar, enquanto que o juiz da comarca B, pelos mesmos fatos, recebe um inquérito e determina, depois desse despacho do juiz da comarca A, uma prisão preventiva, decreta uma prisão preventiva, esse é o juiz competente. Porque ele deu um despacho com conteúdo decisório, muito embora outro juiz anteriormente já tenha despachado sobre aqueles fatos, mas um despacho ordinatório. Um despacho ordinatório como um despacho de vista. Tá joia? Não é esse o despacho que vai fixar a competência, sim apenas e tão somente o despacho com conteúdo decisório. Um outro exemplo. Corpo boiano em comarcas divididas por um rio. Não dá para saber qual é a competência da comarca A ou nem B. O promotor da comarca A instaurou inquérito, pediu, a delegacia de lá instaurou inquérito, está andando. O promotor de lá requereu diligências, o juiz foi prorrogando a dilação do prazo do inquérito na delegacia, enquanto que na comarca B, o promotor de justiça ofereceu denúncia. Aonde será fixada a competência? Nesse exemplo, em lugar nenhum. Por enquanto, não houve recebimento de denúncia, não houve decisão com conteúdo, despacho com conteúdo decisório. E aí, se esse juiz aqui recebe a denúncia, pronto, fixou a competência. Ou imaginemos que esse promotor aqui ofereceu a denúncia e ainda não houve decisão de recebimento ou rejeição. E lá na outra comarca, ainda na fase de inquérito, o juiz decretou uma busca e apreensão na casa de alguém. Aqui já ofereceu denúncia, mas ainda não foi recebida. E lá já teve um despacho ainda na fase de inquérito, mas sem denúncia, para decretar uma busca e apreensão. É lá onde foi decretada a busca e apreensão, porque já houve um despacho com conteúdo decisório. Beleza? É isso. Nossa, mas
secretarias que ofereceu a denúncia, se o juiz aqui recebe, existe algum sistema para não ter esse conflito? Aí você, advogada, constituída, ou defensora pública, vai alegar uma exceção de incompetência na fase da resposta à acusação, do 396A. Porque houve um despacho de conteúdo decisório em outra comarca em que foi fixada a competência por isso. Mas pode acontecer. Em regra, eu já vi. Litispendência é um... que eu já nem sei mais o que significa. Litispendência não é quando você namora duas meninas ao mesmo tempo? Não é isso? Tô brincando. Não é isso? Litispendência? Atos do Ministério... É litisconsórcio esse? Ah, tá lá. É litisconsórcio. Ok. Portanto, Isabel, muito embora o Ministério Público, de um lado, já tenha até oferecido denúncia, pode ser que um caso ainda mais prematuro fixe competência. Tá? Ótimo. Ainda sobre prevenção, falei já do corpo encontrado no rio. Segundo exemplo, caso de crime continuado, que foi a resposta que eu dei para o Jardel quando me perguntou a respeito daqueles crimes plurilocais, como é o caso de crime continuado em comarcas contíguas. Exemplo, o sujeito pratica crimes em Santo André, Diadema, Mauá, sendo um crime continuado, mesmo modus operandi, menos de 30 dias, lesão ao mesmo bem jurídico. A gente vai poder reunir todos esses processos em um único julgamento, por questão de economia processual. Tá joia? E aí, como há diversos juízes competentes, será competente aquele que primeiro despachar. Tanto os juízes de Santo André, Diadema e Mauá, nesse nosso exemplo, serão competentes para conhecer desses fatos. Mas é claro que a gente precisa de um critério, uma nota de corte, um critério limítrofe para decidir qual desses será o juiz competente. E aí, pode ser que tanto em Santo André instaure-se um inquérito policial decorrente do boletim de ocorrência registrado pela vítima lá, quanto também em Diadema ou Mauá. Mas o juiz de Mauá acabou recebendo a denúncia primeiro do que o juiz de Santo André, muito embora o inquérito de Santo André tivesse sido instalado muito antes. Não é o ato do delegado que fixa a prevenção. Não é o ato do Ministério Público que fixa a prevenção. É o ato judicial com conteúdo decisório. Portanto, ainda que tudo tenha acontecido depois lá em Mauá, o juiz de lá foi mais célere e deu uma decisão com conteúdo decisório, conhecendo de todos aqueles crimes praticados numa denúncia oferecida por crime continuado. E que englobava todos aqueles diversos fatos praticados em comarcas contíguas dali, abrangendo em uma mesma competência territorial, deslocando uma competência territorial para um único lugar. Pergunta, Sheila. Professor, mesmo que... Não me chama de professor, Sheila. A gente já teve essa conversa. Mesmo que, na verdade, todas as comarcas que estejam apurando determinado fato, determinado crime, e uma delas é que vai receber, eu posso pedir para reunir todo esse material para essa nova comarca que está recebendo? Inclusive, eu acho que você deve fazer isso. Porque é muito melhor ter uma só sentença por crimes em continuidade deletiva do que ter 5 sentenças por crimes individuais. Não, mas como você disse que só aquele juiz que recebeu é prevento, então assim, os demais estariam assim desclassificados, né? Eliminado! Você está eliminado. Mas eu posso reunir isso ou já não me interessa mais? É aquele juiz com aquelas condições que eu tenho e segue o baile, segue em frente. Segue o baile. Mas então as outras provas eu não posso reunir? Pode sim. A instrução toda ocorrerá perante um único juízo. Mas todas as testemunhas das outras comarcas, todas as provas poderão ser reunidas em um único procedimento. Mesmo despacho já tem sido... Sim, por exemplo, o juiz de Mauá
pode, por exemplo, pedir o traslado das cópias de Santo André, daquela vítima que foi ali ouvida em primeiro lugar. Então, na prática, pode. Certo? Sobre a ação dos 3 e o você não conseguir ação, ele vai pedir separado. A gente sabe o que significa MP, né? Já adiantei aqui pra vocês. E aí, talvez você só consiga unificar isso na execução. Exato. Mas pode ser que enquanto defensor ou defensora, você se depare com um réu que tem uma pena altíssima na execução penal. Esse cara nunca vai sair. Mas aí você vai ver todas as suas respectivas guias de recolhimento, ou ficha, como eles chamam? Esqueci o outro nome que eles dão. Guia de recolhimento. Que, na verdade, seria possível ainda na fase do conhecimento ter ocorrido uma unificação de penas. Mas, infelizmente, não foi possível e aquela pessoa foi condenada diversas vezes por diversos roubos praticados em uma mesma semana com o mesmo modus operandi. Aí ele tem lá uma pena de 35 anos para executar. Em decorrência de 5 execuções penais com 5 guias de recolhimento diferentes. Na fase de execução penal, você pode pedir a unificação das penas. Oi. E o reconhecimento do crime continuado. Oi. Situação de quadrilha de roubo de carga. Aí tem uma situação que tem um flagrante e aí vem outros boletins de comarcas vizinhas com as mesmas situações, características dos indivíduos que foram presos e tudo mais. Aí manda para esse processo. Aí o juiz precisa de diligência nessa comarca, por exemplo. Certo. Vem informação que de repente aqueles mesmos céus foram reconhecidos. Certo. Fotografia, sabe, sei lá. E o juiz quer a diligência. Certo. Vamos supor, a delegacia de Santo André, de Mauá. Como que funciona? Carta precatória. Carta precatória. Aí o próprio delegado pede pro delegado de lá, se ainda estiver na fase de investigação preliminar. Então, mas o juiz pede pro Mas vamos imaginar. delegado daquela comarca ou ele pede? Juiz para juiz, né? De juiz. Juiz pede pro juiz, mas vamos imaginar que está na fase de investigação, como foi o seu exemplo. É porque eu já vi caso, por exemplo, de interceptação telefônica que Em pega diversos uma lugares. galerona, né? Certo. Tráfico, por exemplo. Certo. E aí pega São Paulo. Vai oferecer denúncia em um lugar só. Sim. E aí, Mas esse quando juiz- precisa de diligência, por Pronto. Aí esse juiz, estamos na fase de instrução processual, que ele quer ouvir uma testemunha na comarca A, uma testemunha na comarca C e uma testemunha na comarca D. O que esse juiz vai fazer? E reuniu tudo na comarca B. O que esse juiz vai fazer? Precatória para as outras comarcas ouvirem essas testemunhas. Simples. A não ser que a defesa se comprometa. Por exemplo, no caso de uma cautelar, Aham. que ainda é um inquérito. Sim. Uma cautelar. Sim. Por exemplo, uma cautelar, por exemplo. Certo. As diversas Uma delegacias, interceptação, por exemplo. as diversas delegacias cumprirão esses mandados judiciais em diversas localidades. Mas o juiz sempre vai mandar para o juiz do local para solicitar para a delegacia. Exato. É isso. Porque o que acontece? Vamos imaginar que esse juiz precise cumprir diversos mandados de prisão em lugares diferentes. Mas pode ser um mandado só, pode ser um juiz só que determina. E aí a Polícia Civil cumpra todos esses mandados, tá? Mas se a gente já estiver na fase do processo e a gente precisar ouvir testemunhas ou, sei lá, precisar de qualquer outra coisa em outra comarca, o juiz vai ter que pedir para aquele juiz fazer a diligência. O juiz da respectiva comarca. Certo? Por carta precatória mesmo. É isso. Beleza? Ok, vamos ver aqui. Ó, voltamos. Essa questão do crime permanente. Idem. Crime permanente? Crime continuado. Permanente. Onde está escrito? Idem para o caso. Ah, não, tá. Pode acontecer, por exemplo, de haver um crime permanente acontecendo em mais de uma localidade. Certo? Um grupo de sequestradores sequestrou uma família e tem um irmão aqui, um irmão ali, o pai lá. A gente tem uma possibilidade de reconhecimento dessa competência em diversos lugares. E aí pode ser a mesma regra da prevenção. Haverá prevenção àquele juiz que conhecer os fatos com conteúdo decisório em primeiro lugar. Beleza? Beleza.
Conexão e continência, pessoal. Então, dando sequência na nossa aula, a gente já falou das regras de prevenção. E não é tão difícil. O que foi, Isabel? Nada. Vai, vamos aí, ó. Já vai acabar. Não vai, vixe. Ainda tem aula de prisão e liberdade. Da lousa. Vai acabar essa lousa que não coube mais. Não, se pudesse, teria mais 4 lousas, mas tá tudo bem. Isabel, não fique triste. Haverá muitas aulas ainda. Detalhe, ele mandou fechar por Tô mesmo, muito grandíssimo. Olha o que aconteceu aqui, Isabel. Agora a gente tem 2 institutos no Código de Processo Penal que poderiam ser um só. Conexão e continência poderia se chamar regras para reunir processos. Regras de reunião de processos. Por alguns motivos. A gente vai reunir processos por conexão, Isabel, quando a gente estiver diante de uma questão relativa à colheita de provas para evitar decisões conflitantes. E essa é a regra da 13ª Vara Federal de Curitiba. Todas as varas, os crimes praticados e que lesionaram a Petrobras ou que indiretamente se utilizaram da Petrobras, a gente vai fazer a reunião lá na 13ª Vara Criminal. E aqui, Isabel, a gente tem mais de um crime. A gente vai ter uma pluralidade de crimes sendo cometidos e por uma questão de conexão entre esses crimes, para a gente poder produzir essa prova num lugar só, a gente reúne esses crimes perante o mesmo juiz. E facilita a colheita da prova, evita decisões conflitantes e etc. E agora, na continência, não é que a gente tem vários crimes, a gente tem vários agentes. E esses vários agentes podem cometer um só crime em concurso de agentes ou vários crimes. E se esses agentes se reúnem para praticar crimes, é mais fácil que a gente processe todos eles juntos. Ainda que cada um esteja num lugar ou tenha feito a sua parte do crime em um lugar. Não faz sentido a gente instaurar diversas ações penais em diversas comarcas para poder processar essas pessoas. Certo, Isabel? E aí, mais uma vez, a gente evita que um corréu ou alguém que participou do mesmo crime seja absolvido em uma comarca, condenado na outra. E aproveita a produção probatória uma só vez, ao invés de ter vários processos ouvindo as mesmas testemunhas e os mesmos réus sobre os mesmos fatos. É mais fácil a gente ter um processo só. Então a diferença é conexão, você tem concurso de crimes e continência concurso de agentes. Esse é o primeiro indicativo, que a gente vai aplicar uma regra ou outra. E a consequência, o efeito jurídico, tanto da conexão e da continência, é o mesmo. Qual é o efeito? Reunião de processos. A gente vai concentrar a apreciação de tudo aquilo no mesmo juízo. Certo, Sheila? Não, tá. É que eu tô indo lá no Cível. Não, esquece isso. Um dos dois. Vários agentes. Sim. E aí não tem muita dúvida. Vários agentes que praticaram vários crimes. Qual a dúvida? Eles serão julgados em reunião. Tanto faz conexão. E aí pode ser que incida os requisitos tanto da conexão quanto da continência. Não faz diferença. Porque o efeito será o mesmo. A gente vai reunir esses processos em um único juízo. Tá, já é? E aí, Isabel, eu peguei lá o nosso artigo 76, que fala sobre a conexão, e dei uma ampliada nele, tá? As regras de conexão e continência. A gente vai ter, primeiro, as possibilidades de conexão intersubjetiva ocasional ou por simultaneidade.
Depois, as conexões intersubjetivas concursais. E também as conexões intersubjetivas por reciprocidade. A gente vai ver cada uma delas. Essas três ainda estão no primeiro inciso. E essas duas estão no inciso 2 e 3 do artigo 76. A gente vai ter a conexão objetivo-teleológica e, por fim, a conexão por vínculo probatório ou instrumental. Já dá para entender mais ou menos o que cada uma dessas regras vai trazer para a gente. Certo, Isabel? Certo. Vamos ver a primeira delas. Conexão intersubjetiva ocasional ou por simultaneidade. Crime praticado por várias pessoas reunidas, está escrito errado, mas que não formam um concurso de agentes. É uma possibilidade de reunião de pessoas por acaso. Consegue imaginar um exemplo, Isabel? Elas não estão vinculadas em concurso de agentes, porque elas não têm um liame subjetivo entre si. A regra para que haja concurso de agentes é que, entre aquelas pessoas, haja um liame subjetivo. Uma conexão, uma vontade comum para praticar determinado delito. Mas nessa hipótese, essas pessoas estavam reunidas ali por acaso e praticaram crimes. Rixa. Ou, numa manifestação, começa a rolar um quebra-quebra. Manifestação pacífica, mas que acaba tendo complicações. E alguns crimes são praticados, sendo que numa mesma circunstância de tempo, lugar, várias pessoas cometem vários delitos. Danos, furtos, ameaças, lesões corporais. Imagina, um exemplo contemporâneo. Um grupo de black blocs, numa manifestação, quebra uma agência bancária, põe fogo num carro e invade uma loja. Houve a prática de 3 crimes ou ainda, sei lá, agride alguém na rua. Houve a prática de alguns delitos por esse grupo de pessoas que não estavam conectadas entre si previamente. E por conta disso, a gente vai reunir todos esses fatos diferentes que foram praticados por essas diversas pessoas no mesmo processo. Em razão de tempo, lugar e espaço. Certo? Vai ser muito mais fácil a gente ouvir aquelas testemunhas que viram esses fatos todos acontecendo em um só processo, ao invés de instalar diversos processos para ouvir diversas vezes essas pessoas também, não é? Vai ser muito mais fácil a gente conseguir entender tudo o que aconteceu se a gente reunir num só processo esses fatos para serem apreciados. Perfeito? Perfeito. E a conexão intersubjetiva concursal? Enquanto que na conexão intersubjetiva por simultaneidade ocasional, não há um liame adrede entre aquelas pessoas, na concursal há. De fato, aquelas pessoas estavam ali para aquilo. Há concurso de pessoas, mas se exige a prática de 2 ou mais infrações. Por que, Isabel? Concurso de crimes, que é a necessidade da conexão. Certo? A conexão se estabelece, está errado aqui, pela pluralidade de crimes praticados por um grupo de pessoas previamente ajustadas. Haverá conexão intersubjetiva concursal na medida em que houver uma pluralidade de crimes praticados por um grupo de pessoas previamente ajustadas para aquilo. Certo? Exemplo. E aqui, pessoal, é o exemplo clássico de organização criminosa ou de quadrilha. Aquelas pessoas estão associadas, elas têm um vínculo, se esse vínculo for permanente, com divisão de tarefas e estrutura hierárquica, por exemplo, elas serão classificadas como uma organização criminosa. Mas no caso da associação criminosa? Da quadrilha, Não. antiga quadrilha. Certo. Ah, tem pouco. A associação criminosa era a antiga quadrilha e a organização criminosa... A associação criminosa não exige o cometimento de crime. Não é associação. A associação já é um crime. Já é um crime. Já é um crime independentemente do resultado. É um crime formal. Não tem conexão. Não tem. Na organização criminosa. Conexão. Qual que é a pergunta, vai? Não é. Não sei agora. Porque teria conexão só
pela questão de como as pessoas ou não? Porque pessoas se associaram e cometeram o mesmo crime. Certo. É que você está imaginando o tipo penal já em si, da associação criminosa ou da organização criminosa, e mais aquele crime que eles praticaram. É isso? Não, eu tô falando que eles só se associaram e não cometeram crime ainda. Pode chamar de partido político, pode chamar de clube. Tô brincando. Não, porque só se associar já é o próprio crime, não é? Com a finalidade de praticar, né? Com a finalidade de praticar, mas não praticaram. Então, No nesse caso a gente não tem uma pluralidade de crimes. Ainda. Ao menos, por enquanto, no seu exemplo, só houve um crime. Mas tem pluralidade de agentes, daí não tem nada a ver. Não. Ainda não. Certo? O professor... E há muitas pessoas que só são condenadas, por exemplo, por organização criminosa. A denúncia que foi oferecida contra o Temer, a segunda agora, foi só por organização criminosa, se eu não me engano. Fala, Ana Paula. Assim, então pós-jogo, quando o adversário sai, cai em qual? No A ou no B? Eu diria que cai no inciso primeiro. Porque Eu acho meio confuso. uma rixa, uma disputa entre... É uma coisa tão comum. É ocasional, você não diria? É ocasional, mas é comum. Parece que faz... Mas será que aquelas pessoas saíram de casa pensando, vou brigar hoje? Era muito comum no metrô, na linha vermelha, né? Na linha vermelha acontecia sempre. Mas por exemplo, assim, jogar pela internet, aí já cairia. Aí, se há um prévio ajuste para a prática de crimes, é o inciso segundo. Se há a prática de crimes ocasionalmente, por uma coletividade reunida, é o inciso primeiro. Certo? Eu acho que no caso da rixa pós-jogo, é mais o ocasional. Porque pode não acontecer, não é todo jogo que tem rixa depois. Aliás, faz tempo que não tem. Agora deu uma amenizada, né? Mas pra... Pelo que eu me lembro. Na linha vermelha era muito comum Palmeiras e Corinthians. Como? Agora é sem jogo mesmo. Agora tá ruim. Beleza, Ana Paula? Sim. Ótimo. O exemplo que eu coloquei, Isabel, é o seguinte. Imagina, um grupo de pessoas associadas furta um carro na segunda-feira para praticar um roubo a banco na terça. É evidente que esses dois crimes estão conectados. Há uma conexão entre esses dois crimes. Concorda comigo, Isabel? Sim. E aquelas pessoas já estavam previamente ajustadas para praticar aqueles dois crimes. Elas precisavam de um carro para ter a fuga, para depois praticar o assalto a banco. Nesse caso, haverá uma conexão intersubjetiva concursal. E a gente vai poder processar tanto o roubo, o furto do automóvel, quanto o assalto a banco no mesmo processo. Porque nesse caso, aplica-se essa regra da conexão. E vamos reunir esses dois processos em um único juízo. Beleza? Beleza. Ótimo. Pessoal, a terceira espécie de conexão é a conexão intersubjetiva por reciprocidade. A gente já sabe que existe a conexão intersubjetiva ocasional, quando um grupo de pessoas que não estava previamente ajustada pratica alguns crimes no mesmo contexto, ou quando a conexão intersubjetiva concursal, porque aquelas pessoas já estavam previamente ajustadas para praticar aqueles crimes. E agora a gente vai falar sobre a conexão intersubjetiva por reciprocidade, quando duas ou mais infrações forem praticadas por várias pessoas, umas contra as outras. Qual que é o melhor exemplo sobre isso? Você já falou, Isabel já falou hoje. A rixa. Um grupo de pessoas. Reciprocidade. Uma conexão intersubjetiva por reciprocidade. Por que reciprocidade? Porque aquelas pessoas estavam ali, por acaso, ocasionalmente, e umas começaram a praticar crimes contra as outras. E aí, a gente tem uma conexão intersubjetiva por reciprocidade. Briga entre torcidas é o melhor exemplo. Mas aí, nesse caso, essas pessoas que serão julgadas, elas seriam Autores e vítimas ao mesmo tempo? É difícil. É difícil. É difícil fazer essa prova. É difícil ver uma conexão de... Obrigado, gente. Obrigado. É difícil. Gente, pra quem não viu, eles colocaram comida aqui pra mim, umas uvas. É difícil.
Isabel, porque não dá pra saber. Fazer essa prova é complicado. Em regra, vai condenar todo mundo por rixa. Todo mundo é pessoa, né? O correto seria todo mundo ser absolvido. Exato. Mas o que o juiz vai fazer? Aí, pau! Condena todo mundo. Tá bom? Ótimo. A outra espécie de conexão, pessoal, é a conexão objetiva ou teleológica. Teleológica, que tem uma finalidade, tá? A gente vai reunir esses processos quando um crime depende do outro. Consegue imaginar uma hipótese? Quando um crime decorre do outro. Como é que é? Ocultação de cadáver. Ocultação de cadáver é o melhor exemplo. Qual que você falou? Aí só tem um. Mas como assim ocultação de cadáver? Ó, finalidade teleológica. Tem uma. O cara matou alguém. Aí ele vai praticar a ocultação de cadáver, 211, em decorrência do homicídio. Há uma conexão teleológica. A finalidade da ocultação é ocultar o homicídio. Evidente. Há uma finalidade teleológica entre os dois crimes. Por exemplo... Um documento e aí vai... Por exemplo... Testado médico. O falso vai absorver. Um absorve o outro. Em regra, no estelionato vai absorver. Mas, por exemplo, sonegação fiscal e lavagem. Eu tenho um recurso ilícito e vou lá e pratico uma lavagem. A finalidade teleológica, a finalidade da lavagem é dar origem lícita para o meu crime antecedente. É isso que a gente entende por conexão objetiva ou teleológica. Eu prefiro conexão teleológica, porque nos remete à finalidade. Quando eu pratico um crime com a finalidade relacionada a um crime anterior, eu tenho uma conexão teleológica. Porque É um tipo só. A gente só está praticando um crime. Certo? Que é o crime que tem a pena combinada em abstrato mais alta no ordenamento jurídico brasileiro. 20 anos, a mínima. E é um tipo penal que tutela, em tese, o patrimônio. No nosso ordenamento jurídico, o patrimônio vale mais que a vida. Se eu te mato por motivo fútil, a pena mínima é 12. Se eu te mato porque eu tentei roubar seu celular, ou seu relógio, ou seu carro, a pena mínima é 20. Isso mesmo se dá com a extorsão mediante o sequestro, né? O cara seria a pena... Também é alto. E ela qualificada na extorsão, se exige resgate, é 18. Exato, é altíssima a pena da extorsão mediante sequestro. Certo? Beleza? Então, se você for matar alguém, não mate, não mate em razão patrimonial. Vingança, gente. A parada é vingança. Dá pra contar uma história legal sobre vingança. Entendeu? Ok. Não mate pessoas, tá? É brincadeira. A última espécie de conexão, tá no nosso artigo 76, se eu não me engano, é a conexão por vínculo probatório ou instrumental. Se eu não me engano, foi essa que acabou fixando competência lá na 13ª Vara Federal de Curitiba. Há uma relação probatória, pessoal, entre aqueles crimes que foram praticados. A prova de determinado crime influi na prova dos outros crimes. Por exemplo, foi graças a uma fraude à licitação na Petrobras que a OAS pôde comprar um triplex e dar para o presidente Lula. Tudo bem que isso aconteceu em 2009 e o triplex só veio aparecer em 2013. Ou 2008, eu acho que foi a história da fraude à licitação. Os peculatos cometidos lá na Petrobras implicaram nas propinas que foram pagas para esses agentes públicos em seguida. Portanto, há uma conexão probatória entre esses crimes. Ao menos em tese, é mais ou menos isso a hipótese deles.
há uma prejudicialidade na colheita dessas provas. A gente depende de uma instrução conjunta. A gente depende de uma fixação de competência em um único juízo para conseguir apurar todos aqueles fatos. Nesse caso, haverá uma conexão por vínculo probatório instrumental, uma instrumentalidade disso tudo. A gente quer aproveitar o Poder Judiciário e garantir uma eficiência na entrega da jurisdição penal. Exemplo, crime de furto e crime de receptação. Crime de organização criminosa e corrupção passiva. Crime antecedente e o crime de lavagem. Percebam que as regras de conexão, elas acabam até sendo próximas. Porque é claro que aqui na organização há um concurso de pessoas previamente ajustada para a prática de crime. É claro que a finalidade teleológica da lavagem e de algum crime antecedente também se encaixa em outras possibilidades de conexão. O que o Código fez foi tentar nos garantir possibilidades de reunir processos em um único juízo quando for necessário. E a maioria dos casos acaba se enquadrando em mais de uma possibilidade, porque são próximos. É meio limítrofe. Certo? Exato. E o efeito jurídico é o mesmo. Todos esses casos serão reunidos em um mesmo juízo. Beleza? Ótimo, pessoal. Então a gente acabou de aprender conexão. Doeu? Não. Ó, a gente já sabe o que é prevenção, o juiz que der o primeiro despacho de conteúdo decisório, com fundamentação. Em regra, isso acontece naquelas hipóteses de competência em razão do local, competência territorial, em que mais de um juiz pode ser competente. E essa competência será expandida. A gente também viu as possibilidades de conexão, que poderá ser intersubjetiva ocasional, intersubjetiva concursal, que poderá ser também teleológica e, por fim, por conexão instrumental ou probatória. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as possibilidades de reunião de processos por continência. Vamos ver, é como se a gente apenas estivesse continuando a falar de regras para reunir processos. Mas dessa vez, o Código resolveu mudar de artigo e chamar isso de continência. E as regras de continência estão lá no artigo 77. Enquanto que as regras de conexão, Isabel, nos indicam uma pluralidade de crimes, as regras de continência nos indicam uma pluralidade de agentes, uma pluralidade de pessoas. Quando duas ou mais pessoas cometerem um delito, a gente vai processar todas essas pessoas juntas. Parece uma regra boa, racional. Certo? E essas pessoas podem praticar apenas um delito. E aí elas serão processadas por concurso de pessoas. Pode ser ambos como autores do fato, ou um como autor, outro como partícipe, a depender de qual é a vinculação que aquela pessoa teve com o resultado. Se ela apenas auxiliou, ou se ela cometeu verbos do tipo penal. Beleza? Se algum dos réus tiver foro por prerrogativa de função, pessoal, a gente já falou um pouco sobre isso hoje. Não necessariamente haverá conexão. A continência, perdoe-me. Porque a gente já sabe que o foro por prerrogativa de função provoca uma exceção. Como eu já havia dito. A Isabel nos lembrou do caso do mensalão. Pessoas que não tinham foro por prerrogativa de função foram julgadas lá no STF por regras de continência ou conexão. E é possível que todas essas hipóteses existissem. Mas a exceção é o caso do júri. Se um corréu sem foro pratica um homicídio com um corréu com foro constitucional,
O réu com foro constitucional será julgado naquele tribunal que ele chama de seu, enquanto que o réu sem foro fica no tribunal do júri. Beleza? Ótimo. Vamos ver aqui vamos dar uma destrinchada nos incisos do artigo 77, que nos traz as possibilidades de continência. A continência por ficção normativa. E é sempre um nome ruim, né? Conexão intersubjetiva concursal, conexão por teleológica ou objetiva, conexão instrumental probatória. E aqui a gente tem uma continência por ficção normativa. Mano, alguém fala conexão por ficção normativa, eu não entendi nada. Mas se você fala regras para reunir processos em casos em que várias ações são consideradas pelo direito penal como sendo um único crime. Qual é o exemplo? Em que... Oi? 73. O 71, concurso formal. Quando a pessoa pratica diversas condutas, aquele grupo de pessoas praticou diversas condutas, Isabel, mas por uma ficção jurídica, no artigo 71 do Código Penal, o crime continuado, todos aqueles delitos são considerados como sendo apenas um. Certo? E aí a gente vai ter uma espécie de continência. Ocorre quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, constituindo um concurso formal, ou ainda nos casos de erro de execução, 73, e o resultado tiver sido pretendido, também. Também pode ser, como eu havia dito, o 71, tá? Concurso formal, uma única ação, 2 resultados. Crime continuado. A possibilidade de erro na execução, quando a pessoa dispara contra a Isabel, mas acerta a Sheila. Praticou uma tentativa de homicídio, uma dolosa e uma lesão corporal culposa. Resultado diverso pretendido, um aberratio ictus. Certo? Quando houverem essas hipóteses, por uma ficção jurídica, essas pessoas que praticaram esses crimes serão processadas num único juízo. Regra de reunião de processos. O professor Auri, pessoal, faz uma releitura do artigo 78. Eu coloquei a ordem que ele traz na obra dele. Ele lê os incisos de trás para frente, porque fica mais fácil. Tá? Regras para definir competência. Primeiro, e está no inciso 4º, olha como que o código é inteligente. Primeiro deve-se verificar se há crime eleitoral, pois a competência da Justiça Especial Eleitoral prevalece sobre as demais, visa a atrativa daquela jurisdição especial. Se houver crime militar, mesma coisa. Cisão processual obrigatória. Regra do artigo 109. Depois que a gente verificou que não é caso nem de crime eleitoral, nem de crime militar, a gente vai ver se a jurisdição federal prevalece sobre a estadual. Súmula 122 do STJ. Se algum dos agentes tiver prerrogativa... Não prevalece. Bom, vamos ver se a gente tem aqui um agente com prerrogativa de função. Prevalece a jurisdição de segundo grau sobre as de primeiro, visa a atrativa da jurisdição mais forte. Prevalece o caso do júri, naqueles casos em que há cisão processual obrigatória, com todas as ressalvas anteriores dos crimes eleitorais e militares. Certo, Fran? Tô vendo aqui. O que foi? Pode falar. Imagina. Ótimo. Não é caso de nenhuma das regras dos incisos anteriores. O que a gente vai fazer? E o júri? Foi um crime doloso contra a vida? Não foi. Se for, está resolvido. Quem não tem foro vai para o júri e quem tem foro vai para o seu tribunal. E por fim, se nenhum desses incisos anteriores for aplicável, é porque a gente tem mais de um juiz com competência para apreciar aqueles fatos, com o mesmo nível de jurisdição, em regra, uma competência territorial. A gente vai, por ordem de exclusão na competência territorial,
descobrir quem é o nosso juiz por meio, por exemplo, da prevenção, certo? E aí, existe uma ordem. Pode ser, primeiro, a prevenção, né? Existe uma possibilidade, antes da a prevenção é o último, do crime mais grave fixar a competência. Quando eu dei o exemplo do crime continuado em diversas comarcas contíguas, a pessoa praticou diversos roubos, não há muita dúvida. Mas, se ela praticou alguns crimes diferentes, vai preponderar qual é o crime mais grave. Vamos imaginar que essa pessoa praticou furto, roubo em 3 comarcas contíguas. Em menos de 30 dias, bem jurídico é o mesmo, caberia o reconhecimento do crime continuado e todos aqueles juízes seriam competentes para apreciar aquele fato. O que despachasse primeiro com o conteúdo decisório seria o prevento. Mas há a regra do crime mais grave. Se, dentre todos esses crimes praticados nessas comarcas contíguas, por meio de crime continuado, vai preponderar o local do crime mais grave. Uma exceção ruim essa. O critério para se determinar o crime mais grave é o da pena mínima maior. Então pode ser que a pena mínima de um determinado tipo penal seja maior do que outro, mas a pena máxima seja menor. E aí a gente vai fixar a competência em razão da mínima, porque o juiz sempre parte da mínima na dosimetria da pena. A gente tem mais chances de pegar uma pena mais alta, portanto um crime mais grave, quando a mínima é maior e não quando a máxima é alta. O caso do próprio latrocínio, que a pena mínima é 20 anos, portanto é o crime mais grave do Código Penal. Certo? O homicídio, a pena máxima é 30. O latrocínio, a pena máxima também. Mas qual que entre eles é mais grave? O que tem a mínima maior. Certo? Depois a gente passa para o critério do regime de cumprimento. Se tanto as duas mínimas são iguais, o próximo critério de exclusão é o regime. Detenção ou reclusão. Evidentemente o reclusão é mais grave, a gente vai para ele. Meu Deus, deu empate de novo. Tanto as mínimas quanto os regimes são os mesmos. Agora a gente vai usar o critério do lugar em que foi praticado mais crimes. Olha como é complexo. Há possibilidade de reunião de processos por diversos fatos praticados em diversos lugares, com competência territorial para apreciar aqueles fatos. Primeiro a gente vai ver se houve prática de crimes mais graves do que outros. Descobrimos que não há. Passamos para a regra em que o local onde foi praticado mais crimes. E se a gente vê que empatou de novo, prevalecerá a competência do prevento. Aquele juiz que despachar com o conteúdo decisório em primeiro lugar. Mas, gente, essas são hipóteses muito excepcionais para a gente determinar qual é o juiz competente. E se por qualquer razão você perceber que não foi seguido à risca as possibilidades descritas no Código de Processo Penal, a gente vai ter um fundamento para ingressar com uma exceção de incompetência. Certo? Gente, era mais ou menos isso que eu tinha preparado para a gente falar sobre competência. A gente vai começar a prisão em liberdade ou não? Acho que não, né? Tá bom então, pessoal. A bateria venceu. A gente tem uma aula agendada para o dia 18/11. A gente tem poucas aulas agendadas, o que significa que a gente precisa achar espaço para conseguir terminar o conteúdo do processo penal. O pessoal disse que queria ter aula no domingo. A gente pode pensar sobre isso. A gente pode. Vamos conversar. Vamos conversar sobre isso. Eu tenho uma aula no sábado, a próxima, porque eu não consegui o dia. Eu nunca entendi essa maneira de bater palma, gente. Eu nunca bati palma na graduação pra ninguém.